Olá a todos, estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal da Igreja Luterana de Interlagos, seguindo com o nosso projeto A Bíblia ao longo do ano. E estamos entrando no último mês. Isso, exatamente o que você ouviu. É a Bíblia ao longo do ano, mas conforme o cronograma é enviado, nós não iremos até dezembro. Iremos finalizar no mês de novembro. Por isso, hoje, dia 1º de novembro, estamos iniciando o último mês deste projeto. E iremos finalizar a carta de Paulo aos Romanos com o estudo dos capítulos 13 a 16. Vamos juntos? Iniciando pelo capítulo 13, onde nós temos os seguintes destaques: obediência às autoridades, o amor ao próximo é o cumprimento da lei, o dia está próximo. Vamos à leitura dos 14 versículos na Nova Almeida atualizada. Nós lemos assim: que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem, e você terá louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar quem pratica o mal. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Paguem a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei. Pois estes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nesta palavra: ame o seu próximo, como você ama a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o cumprimento da lei é o amor. E digo isto a vocês que conhecem o tempo. Já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Vivamos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne. Eis a leitura do capítulo 13 da carta de Paulo aos Romanos. E a pergunta que queremos retomar ao final é a seguinte pergunta: as autoridades corruptas também procedem de Deus? As autoridades corruptas também procedem de Deus? Vemos então no capítulo 13 uma importante admoestação em relação à obediência às autoridades. E nós já iremos discutir isso melhor ao final deste estudo. E ele vai dizer, né, se você quer viver sem medo da autoridade, faça o bem e você terá louvor dela. A autoridade traz a espada e pode trazer a espada. Por quê?
porque é ministro de Deus, vingador. E é interessante porque no capítulo anterior, ao final do capítulo 12, nós vimos que há uma recomendação muito clara de que nós não devemos nos vingar. Mas as autoridades se vingam em lugar de Deus, daqueles que transgridem a lei. Devemos pagar os nossos impostos, não devemos sonegar os nossos impostos, isso faz parte também da obediência às autoridades. Não devemos ficar devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros. E o resumo de todos os mandamentos é o amor. O cumprimento da lei é o amor. Já está próximo o dia vem chegando e é necessário despertar. E como nós iremos despertar? Deixemos as obras das trevas, revistamo-nos das armas da luz. Revistam-se do Senhor Jesus e não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne. Eis os destaques deste capítulo 13, vamos ao capítulo 14, onde nós temos 2 destaques: tolerância com os fracos na fé, a liberdade e o amor. Vamos à leitura dos 23 versículos. Acolham quem é fraco na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé come legumes. Quem come de tudo não deve desprezar o que não come, e o que não come não deve julgar o que come de tudo, porque Deus o acolheu. Quem é você para julgar o servo alheio? Para o seu próprio dono é que ele está em pé ou cai, mas ficará em pé, porque o Senhor é poderoso para o manter em pé. Alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais, mas outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem pensa que certos dias são mais importantes, faz isso para o Senhor. Quem come de tudo, faz isso para o Senhor, porque dá graças a Deus. E quem não come de tudo é para o Senhor que não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Você, porém, por que julga o seu irmão? E você, por que despreza o seu irmão? Pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Pelo contrário, tomem a decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante do irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nada é impuro em si mesmo, a não ser para aquele que pensa que alguma coisa é impura, para esse é impura. Se o seu irmão fica triste por causa do que você come, você já não anda segundo o amor. Não faça perecer por causa daquilo que você come aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, difamado aquilo que vocês consideram bom, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelas pessoas. Assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz, e também as que são para a edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são puras, mas não é bom quando alguém come algo que causa escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve um irmão a tropeçar. A fé que você tem, guarde-a para você mesmo diante de Deus.
Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, pois o que ele faz não provém de fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Eis a leitura do capítulo 14. A pergunta que nós queremos retomar neste capítulo ao final será a seguinte: por que há tantas discussões acerca de comida nas cartas paulinas? Por que há tantas discussões acerca de comida nas cartas paulinas? Percebemos então que o capítulo 14 vai estabelecer um parâmetro, um padrão, que nós devemos procurar seguir, não apenas em relação à comida, a toda e qualquer situação. E o padrão é amor. Por isso ele diz lá no versículo 2, um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé come legumes. Quem come de tudo não deve desprezar o que não come. E o que não come não deve julgar o que come de tudo, porque Deus o acolheu. Nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Portanto, não podemos julgar o nosso irmão. Temos liberdade. Aí nós podemos lembrar daquele texto lá que o apóstolo Paulo fala aos coríntios. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nós temos liberdade, mas não libertinagem. O que vai ser qual vai ser o nosso parâmetro? O amor. É este valor que precisa ser colocado acima. Não é a nossa opinião. Não é o nosso conhecimento, a nossa sabedoria. Por vezes nós vamos saber mais do que um irmão, uma irmã na fé. Mas nós iremos evitar falar certas coisas. Iremos evitar certos comportamentos para não causar escândalo. Para não trazer dificuldades àquele irmão ou irmã mais fraco, mais fraca na fé. Vamos ao capítulo 15. Capítulo 15, onde nós temos vários destaques. Agradar ao próximo e não a si mesmo, a explicação de Paulo, os planos de Paulo, e Paulo pede orações. Vamos à leitura dos 33 versículos. Ora, nós que somos fortes na fé temos de suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, pelo contrário, como está escrito, os insultos dos que te insultavam caíram sobre mim. Pois tudo que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que vocês, unânimes e a uma só voz, glorifiquem o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Pois digo que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito. Por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz, alegrem-se, ó gentios, com o povo de Deus. E ainda, louvem o Senhor, todos vocês, gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz, virá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. E o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. E eu mesmo, meus irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de bondade, têm todo o conhecimento e são aptos para admoestar uns aos outros. Entretanto,
eu lhes escrevi em parte mais ousadamente, como para fazer com que vocês se lembrem disso outra vez, por causa da graça que me foi dada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus, nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei falar sobre coisa alguma, a não ser sobre aquelas que Cristo fez por meio de mim, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém arredores até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já foi anunciado, para não edificar sobre alicerce alheio. Pelo contrário, como está escrito, aqueles que não tiveram notícia dele o verão, e os que nada tinham ouvido a respeito dele o entenderão. Essa foi a razão por que também muitas vezes fui impedido de visitá-los. Mas agora, não tendo mais campo de atividade nestas regiões e desejando há muitos anos visitá-los, penso em fazê-lo, quando em viagem para a Espanha. Pois espero que de passagem eu possa vê-los e que vocês me encaminhem para lá, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a companhia de vocês. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque a Macedônia e a Acaia resolveram levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, e de fato lhes são devedores. Porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isto e havendo-lhes consignado este fruto, irei à Espanha, passando por aí. E bem sei que ao visitá-los irei na plenitude da bênção de Cristo. Irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, peço que lutem juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Isto para que, pela vontade de Deus, eu chegue à presença de vocês com alegria e possa ter algum descanso na companhia de vocês. E o Deus da paz esteja com todos vocês. Amém. Eis a leitura do capítulo 15 da carta de Paulo aos Romanos. E a pergunta que nós queremos retomar é a seguinte: como podemos acolher da melhor forma os fracos na fé? Como podemos acolher da melhor forma os fracos na fé? O apóstolo Paulo vai dizer isso, a maneira que nós faremos isso no início do capítulo 15, nós vamos retomar ao final. Estamos aí já nos aproximando do final da carta, e neste capítulo 15, então, nós temos nada muito doutrinário. O apóstolo Paulo está apenas fazendo menção, alguma explicação acerca de desdobramentos da carta. Por isso ele vai dizer lá no versículo 15, eu lhes escrevi em parte mais ousadamente, como para fazer com que vocês se lembrem disso outra vez, por causa da graça que me foi dada por Deus. Tenho divulgado o Evangelho de Cristo desde Jerusalém até os arredores, até o Ilírico. E esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já foi anunciado, para não edificar sobre alicerce alheio. E isso é muito importante e interessante o que o apóstolo Paulo diz. Ele não quer disputar, ele não quer buscar membros na freguesia alheia. O apóstolo Paulo quer levar o Evangelho onde ele ainda não foi proclamado, onde ele ainda não foi pregado. Será que muitas vezes o nosso interesse tem sido esse?
como proclamadores, como divulgadores, como embaixadores de Cristo? Ou muitas vezes nós queremos disputar membros de outras igrejas. Não façamos assim. Os planos de Paulo era ir cada vez mais longe, por isso ele diz que está pensando em ir até a Espanha, que naquele período e naquele continente era o extremo que o apóstolo Paulo poderia chegar. E para que isso ocorresse, o apóstolo Paulo sabia da importância das orações e pede por orações para ele e para a proclamação do Evangelho. Vamos à leitura do último capítulo de Romanos, o capítulo 16, onde temos os seguintes destaques. Paulo recomenda a Febe, saudações pessoais, conselhos finais e doxologia. Vamos à leitura destes 27 versículos. Recomendo-lhes a nossa irmã Febe, diaconisa, na igreja de Cencreia, para que vocês a recebam no Senhor, como convém, aos santos, e a ajudem em tudo o que de vocês vier a precisar, porque ela tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. Saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saúdem igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu querido Epêneto, primeiro fruto da fé em Cristo na província da Ásia. Saúdem Maria, que muito trabalhou por vocês. Saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são bem conhecidos entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saúdem Ampliato, meu querido amigo no Senhor. Saúdem Urbano, que é o nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saúdem Apeles, aprovado em Cristo. Saúdem os da casa de Aristóbulo. Saúdem meu parente Herodião. Saúdem os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saúdem Trifena e Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Saúdem a querida Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a mãe dele, que também tem sido mãe para mim. Saúdem Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo mandam saudações. Irmãos, peço que notem bem aqueles que provocam divisões e escândalos. Em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam, afastem-se deles. Porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. Com suaves palavras e lisonjas, enganam o coração das pessoas simples, pois a obediência de vocês é conhecida por todos. Por isso me alegro por causa de vocês. Quero que sejam sábios no que diz respeito ao bem e simples no que diz respeito ao mal. E o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus esteja com vocês. Timóteo, meu cooperador, manda saudações, assim como Lúcio, Jason e Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que escrevi esta carta, mando saudações no Senhor. Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja, manda saudações. Também mandam saudações Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém. Ora, ao Deus que é poderoso para confirmar vocês segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos, e que agora tornou-se manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência da fé entre todas as nações,
A este Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo para sempre. Amém. E assim finalizamos com muita dificuldade, porque tem uns nomes escabrosos aqui, convenhamos, a carta de Paulo aos Romanos, né? Mas aí tem uns premiados, né? Trifena e Trifosa. Trifena e Trifosa. Apeles, Ampliato, Aristóbulo, Tércio. Temos uns nomes aí premiados. A pergunta que nós queremos retomar neste capítulo, que não traz assim nenhuma informação doutrinária ou nenhuma recomendação mais prática, mas basicamente é um capítulo de saudações finais, é a seguinte: qual era a importância das mulheres na igreja, dado que Paulo recomenda Febe como diaconisa? Qual era a importância das mulheres na igreja, dado que Paulo recomenda Febe como diaconisa? Muito bem, este capítulo não temos muito a acrescentar. O apóstolo Paulo também saúda Priscila e Áquila, fala que eles se dedicaram ao ponto de arriscarem suas vidas por ele, e ele é muito grato a eles. Traz uma série de saudações a pessoas que não conhecemos, conselhos finais para que houvesse um afastamento de quem estivesse causando escândalo ou divisão, e uma doxologia final. Basicamente é este o capítulo 16. Vamos à retomada dos ensinamentos com as questões que eu havia deixado ao final de cada capítulo. Primeira questão que retoma o capítulo 13. As autoridades corruptas também procedem de Deus? As autoridades corruptas também procedem de Deus? Porque nós lemos lá no início do capítulo 13 que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Nós não precisamos citar nomes, mas eu sei, você sabe, todos nós sabemos que existem uma série de autoridades no poder e fora do poder corruptas. No poder atual, ou que já passaram pelo poder, que nós menosprezamos, humanamente falando. E o apóstolo Paulo vai dizer: sujeitem-se às autoridades. Em outras passagens, nós vamos ler: orem pelas autoridades. As autoridades corruptas também procedem de Deus? Talvez a gente pudesse fazer uma outra pergunta: as autoridades não cristãs também procedem de Deus? E quem estudou o Antigo Testamento e sabe do cativeiro babilônico, do retorno, vai lembrar que foi uma autoridade idólatra, que não pertencia ao povo de Deus, que assinou um decreto para que o povo de Deus retornasse à sua terra. Lembram de Ciro, o persa? Pois muito bem. É óbvio que Deus não se alegra com pessoas corruptas, e muito menos com autoridades corruptas. É óbvio que existe o sistema de freios e contrapesos. Por isso, se alguém que pertence ao executivo ou ao legislativo comete um crime, essa pessoa terá que responder perante o judiciário. E é óbvio que nós também poderemos nos insurgir, nos rebelar contra autoridades que proibirem que adoremos ao nosso Deus. No entanto, este é o único ponto, a única exceção à regra. Do contrário, nós devemos obediência e submissão às autoridades. Questão 2. Por que há tantas discussões acerca de comida nas cartas paulinas? E essa questão retoma o capítulo 14. Por que há tantas discussões acerca de comida
nas cartas paulinas, basicamente nós estamos aqui naquela dificuldade entre judeus e gentios. Os judeus tinham limitações em sua dieta, limitações estas impostas pelo próprio Deus, lá no Antigo Testamento, onde há uma série de regras e leis e impedimentos no tocante alimentar. E é o que nós conhecemos como dieta kosher. A dieta judaica é a dieta kosher. Há alimentos permitidos e há alimentos proibidos. Mas nós não devemos seguir essa dieta kosher. Nós não somos judeus. E está muito claro aqui, o apóstolo Paulo vai dizer que esse não é o ponto mais importante. Lá no versículo 17 do capítulo 14, ele vai afirmar: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Por isso, quem come ou quem deixa de comer, que não julgue o outro por isso. Talvez nós estejamos muito nessa seara hoje com o veganismo, com o vegetarianismo. Às vezes, quem é carnívoro, né, quem come de tudo, quem não tem restrições, fica de zombaria com quem é vegano, com quem é vegetariano. E quem é vegano, quem é vegetariano, fica com uma certa repulsa por quem come carne. E nenhuma coisa nem outra pode ocorrer, ao menos diante de Deus, ao menos na igreja. A questão 3 retoma o capítulo 15, o penúltimo capítulo, e é a seguinte: como podemos acolher da melhor forma os fracos na fé? Como podemos acolher da melhor forma os fracos na fé? A melhor forma de acolhermos os fracos na fé é entendermos que eles são fracos na fé. É não esperarmos demais deles. É sabermos que eles estão em um momento de beberem leite e não de comerem um alimento sólido, conforme uma outra passagem que o apóstolo Paulo vai ressaltar. Por isso, não podemos esperar muito de quem é fraco na fé. Não podemos exigir muito de quem é fraco na fé. E, se possível, devemos evitar certas coisas para quem é fraco na fé. Eu sei que se eu beber um copo de cerveja, não é problema diante de Deus. Se eu me embriagar, é um problema. Se eu beber um copo de cerveja, não é problema diante de Deus. Mas se eu sei que alguém veio de um meio cristão que isso era um empecilho grande, e essa pessoa não toma nenhuma gota, eu vou fazer uma festa, vou convidá-la e não vou servir cerveja, ou ao menos não vou servir a ele, não vou oferecer a ele. Eu sei que ele tem repulsa a isso. Eu devo acolher da melhor forma os fracos na fé, entendendo até que ponto eu posso ir com eles. E evitar debates e celeumas desnecessárias. Última questão, que retoma o capítulo 16, qual era a importância das mulheres na igreja, dado que Paulo recomenda a Febe como diaconisa. Qual era a importância das mulheres na igreja, dado que Paulo recomenda a Febe como diaconisa. Há muita polêmica em torno das mulheres, e muitas vezes o apóstolo Paulo é intensamente criticado, porque foi o apóstolo Paulo que disse que as mulheres não devem falar no culto. Lembram dessa passagem? Mas veja aqui, o apóstolo Paulo recomendando uma diaconisa para a igreja, dizendo que as pessoas devem acolher Febe, e que ela tem muito a ensinar, ela tem muito a fazer. As mulheres têm uma importância crucial na igreja, desde o seu início. Jesus primeiro aparece a elas quando ressuscita. As mulheres devem servir, devem trabalhar na igreja, assim como os homens, mas em ofícios diferentes. Em nenhuma passagem das Escrituras nós veremos as mulheres conduzindo um ministério pastoral. Mas nós vemos aqui que as mulheres são muito bem-vindas na diaconia. Portanto, é muito importante nos atermos à vontade de Deus, à palavra de Deus, e entendermos que as mulheres sempre foram e continuarão sendo importantíssimas para a igreja. Eu espero que o estudo de hoje, o estudo
de toda a carta de Romanos tenha sido de grande proveito para você. Continue seguindo o nosso canal, continue seguindo o Projeto A Bíblia ao longo do ano. Não deixe de nos ajudar curtindo, comentando, compartilhando, ativando o sininho de notificações e, se possível, também contribuindo para este trabalho. Fique na paz do Senhor. Tenha um abençoado dia. Até a próxima.